A evolução tecnológica que as raças que nos visitam têm, ela é tão incompreensível para os nossos moldes atuais que parece impossível, né? Mas quando você fala com um extraterrestre sobre como ele consegue cruzar aí 100, 200 mil anos-luz, que é uma distância monumental, se você imaginar que desses planetas habitáveis que nós acabamos de encontrar, o mais próximo está a 40 anos-luz, isso é longe demais, né? O que eles dizem são duas coisas. Primeiro, que o universo não é linear, ele é elíptico. Então há momentos de dobra, que a gente chama de buraco negro. Então eles têm caminhos que eles conhecem, que é sempre tangenciando grandes planetas como Júpiter, Saturno, Urano, que são grandes, eles tangenciam e aí eles pegam uma energia cinética que propicia para eles entrar numa determinada janela, que é a porta de entrada desse túnel, e eles usam uma velocidade que é aquilo que o Star Trek falou da velocidade de dobra, e isso é uma realidade, eles usam mesmo essa velocidade de dobra. O combustível deles não é fóssil como o nosso, jamais seria fóssil, não é nem derivado de energia nuclear, eles têm elementos que propiciam não é um princípio de combustão, porque o nosso motor é combustão, o deles não, o deles é de expansão, como eles dizem. Então, eles conseguem entrar numa velocidade de dobra muito rápida, eles, através desses buracos de minhoca, atalhos, eles percorrem essas distâncias longínquas num tempo, para nós, inimaginável e para eles relativamente curto. Ah, não, muitas vezes a velocidade da luz. Porque quando você vai na warp, quando você vai na velocidade de dobra, você está além da velocidade da luz. Isso é muito claro para eles, quando eles dizem que eles conseguem ir além da velocidade da luz. Então, essa tecnologia faz com que eles consigam impor às naves esse movimento rápido, que as próprias estrelas ficam apenas pontos que passam ao longo da nave. Então, na verdade, assim, né? Como você vai e volta pelo mesmo trajeto, teoricamente você cumpre a mesma jornada, é como quando a gente vai para a Europa, que você adianta o seu fuso horário em 4, 5 horas, e quando você volta para o Brasil, você atrasa seu fuso horário em 4, 5 horas. Quer dizer, você para lá envelhece, para cá você rejuvenesce. Então amplia isso, porque a gente tem que usar os mecanismos de referência que nós temos. Então, da mesma forma como eles avançam no tempo, entre aspas, ganhando anos a existência deles, quando eles retornam, esses anos perdem. O fuso horário que existe na Terra, se você ampliar, provavelmente ele existe em todo o universo, ele rege. Porque tudo indica hoje que não tem nada de caótico na organização de uma galáxia, na proximidade que uma galáxia tem da outra, nem na sua disposição no universo, né? Tudo isso está dentro de um princípio chamado geometria sagrada, que é a fórmula com que Deus criou todo este universo e os universos paralelos que aí existem. Tudo está feito de uma tal forma que as energias sempre vão se somar para atingir a harmonia máxima. Então, a entropia do sistema, o conjunto de energia que este universo tem, ele é mantido de forma constante e harmônica exatamente pelas disposições. Então, quando você se desloca no tempo, no espaço, a uma velocidade superior à da luz, que você também altera a relação tempo, que para eles o tempo é uma variante de quarta dimensão, que para nós é a mesma coisa, embora a gente esteja atrelado hoje como se o tempo fosse tridimensional, fosse um evento tridimensional, mas ele não é, a gente sabe disso. Na verdade, o tempo é uma elipse, né? Ele não é linear, ele é uma elipse, então você pode voltar sobre ele mesmo várias vezes. Esta perda é como se nós fôssemos para a Europa, é o fuso horário que avança e depois o fuso horário que retrocede, tá? Algumas raças detêm a tecnologia de retornar no tempo. Então, o que eles dizem é assim, eles mudam o squivel, ou a orientação dos elétrons. Então, eles conseguem entrar numa outra dobra do circuito espaço-tempo. Se eles desaceleram a própria velocidade a um ponto limite, você passa a ir para o passado. Então, algumas raças detêm essa tecnologia. Qual é o princípio
que rege isso? A ética. Porque você pode até voltar para o passado, mas você não pode criar um paradoxo que altere o passado. Porque se você alterar um passado, você altera a história toda. Quando há 4,5 milhões de anos atrás, um extraterrestre pisou na Terra no período paleolítico, né, e matou um trilobite, que era o ácaro da época, e nós temos esse fóssil que foi encontrado lá na Califórnia, a pegada com o trilobite amassadinho, isso alterou a história da Terra. Aquele trilobite que foi morto ali deixou de fazer toda uma descendência. Então, isso altera, isso é o que a gente sabe, o paradoxo espaço-tempo. Se você altera um evento no passado, você muda todo o futuro. Então, e essas raças que detêm essa tecnologia, que inclusive a Terra, né, os Estados Unidos tem um projeto Filadélfia famosíssimo, que eles realmente conseguiram transportar todo um cruzador para um evento no passado, retrocedeu, né, ao passado e houve consequências, isso está extremamente bem documentado, até dentro do próprio FBI você encontra a documentação disso. Quando você subverte a sequência real do espaço-tempo, você está alterando o futuro. Na Terra, nós estamos tentando fazer isso, deter esta tecnologia. E, obviamente, não com finalidades boas, né? Ninguém vai ir para o passado e pegar o Hitler quando ele era pequenininho e fazer dele uma doutrinação para que ele não fosse o que foi. E ninguém vai voltar à época de Jesus impedindo que ele fosse crucificado. Isso alteraria completamente a história da humanidade. Então, as raças que detêm essa tecnologia têm este cuidado ético de jamais interferir na sequência que já foi feita. Então, todo ser encarnado, porque esta lei é do universo, está bem claro isso no livro dos Espíritos, né? Todo ser encarnado está preso ao corpo físico por um prolongamento do perispírito que nós denominamos fio de prata e que se encaixa na fossa romboide no cérebro, aqui na base do nosso cérebro. Embora os indianos digam que essa conexão se dá na altura das espáduas entre os chakras espaldares, né? Na verdade, eu creio que esse prolongamento acontece, esse é forte, é o principal prolongamento, mas existem N prolongamentos que nos prendem a cada molécula do corpo físico, e o André Luiz bem descreve isso no Nosso Lar, né? Que ele fala de uma pessoa cheia de fiozinhos. Esses fiozinhos eram os prolongamentos do perispírito dela, porque ela estava encarnada. A extensibilidade deste fio de prata, na minha opinião, é diretamente proporcional à evolução daquele espírito. Claro que você pega um perispírito como o nosso, que é bastante denso, e se você pega os trevosos, os magos negros, os espíritos menos esclarecidos do nosso planeta, ele é tão denso que eles chegam a ser visualizados sem materialização. Não é? Então, isso é uma coisa que a gente sabe, a densidade do perispírito é diretamente proporcional à evolução do espírito que o ocupa. Né? Se você projetar essa evolução para os moradores de Vênus, que já é um planeta feliz há milênios contados do nosso tempo, porque a órbita de Vênus é mais curta que a nossa, ela está mais perto do Sol, eles têm evolução suficiente para se projetarem e virem aqui na Terra em desdobramento espiritual. Nós não vamos vê-los, porque eles são espíritos, no plano espiritual eles são visíveis e interagem tranquilamente. Agora, nós humanos não conseguimos ultrapassar a estratosfera terrestre, porque o nosso fio de prata ele é extensível diretamente proporcional à nossa evolução. Por isso que a gente não conseguia tranquilamente, quando desdobra aí no Artes, Cultura e Ciência, que é quinta dimensão, e o Chico Xavier ia lá tomar café. É a diferença de evolução, né? Então, esses espíritos, está longe demais os planetas, você vê, mesmo no sistema solar, nós estamos a uma distância enorme de Saturno, por exemplo, que a Maria João, no livro Cartas de uma Morta, abordou a evolução desses espíritos, né? Que nós vamos falar num outro programa. Então, não tem como você imaginar, eu me desdobro em Vênus e vou dar uma visitinha ali em Marte. A distância é muito longa, não há possibilidade disso acontecer. Bom, o que eu percebo hoje é que todos os governos da Terra, isso é milenar, né? Eles estão muito pouco preocupados com a evolução moral
dos seus cidadãos. Eles estão muito mais preocupados em soberania, soberania através da força, soberania através do sistema financeiro, através da mídia. Então é difícil você imaginar que pessoas que não têm uma vida de moral ilibada, nem uma busca espiritual importante, dominando esta tecnologia, iriam fazer benefícios à atual humanidade. É muito mais fácil você acreditar que eles fariam benefícios para eles próprios e para os países deles. Então, felizmente, esta realidade, neste momento, para a humanidade terrestre, ela não é possível. Porque nós não temos maturidade suficiente para lidar com estas descobertas científicas que dariam para a gente uma gama enorme de ações nada ligadas à evolução espiritual do planeta. Eu acho sim, quando nós estivermos amadurecidos espiritualmente, que estivermos avançados nos conceitos da vivência pela lei da fraternidade, ou seja, deixemos de ser uma raça hostil e primitiva, que é muito superficial e imediatista, eu tenho certeza que nós teremos a tecnologia para fazermos muito mais do que fazemos hoje, como estes seres que nos visitam têm. Você vê, se isso fosse usado para a cura de doenças, nós não teríamos mais câncer, não teríamos mais doenças virais. Nós teríamos hoje uma agricultura que sustentaria o mundo e não teríamos uma criança morrendo a cada 2 horas de fome no planeta. E aí essa dicotomia, né? É o poder pelo poder e não o poder para satisfazer a necessidade da humanidade. É portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor.